Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 635 e minguando até 655 dias, 10 de setembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 365, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 33, com um novo subtítulo, né? Os Magnéticos dos Cosmos. Vamos relacionar esse novo subtítulo nas nossas consciências, isso vai ficar muito interessante, certo? Acompanhe tudo que está sendo dito. Para isso, eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste título. Essa abertura ela tem 5 partes, acompanha todas as 5 partes que foram produzidas dentro deste blog diário para que vocês fiquem por dentro de tudo que está sendo relacionado dentro deste blog diário, ok? Não tire conclusões precipitadas, faça esse trabalho de conscientização, faça com respeito e com carinho e com dedicação. Isto é muito importante, ok? Eu também vou deixar a abertura deste subtítulo, certo? E por fim, eu vou deixar um blog que é a leitura corrida dos 4 últimos blogs, né? Eu tenho por hábito fazer 4 blogs com expressão livre. A quarta e a último blog com expressão livre, eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, para que você possa ter ciência em tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, ok? É muito interessante fazer este tipo de conscientização para que vocês entendam tudo que fora dito dentro dos 4 contextos que fora produzido. Os próprios contextos, eles mesmos falam por si só, eles são muito produtivos e às vezes eu faço a expressão livre. A expressão livre, ela entra muito essa ideia sobre aquilo que é formação de Cristo e sobre aquilo que nós já está vivendo dentro da sociedade. Eu faço a leitura do contexto e depois eu venho fazendo essa mediação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, ok? Então vamos fazer a abertura deste subtítulo, Os Magnéticos dos Cosmos. A princípio eu quero que vocês compreendam que todo magnetismo, eles são atrativos pela expressão, pelo corpo expressivo, isso representando o sexo, né? Muita gente usa o plano objetivo para atrair, né? O plano objetivo vai se aplicar dinheiro e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, né? Dinheiro, planos objetivos são tudo que tem dinheiro e tudo aquilo que vai ter dentro da sociedade, as pessoas vai fazer isso uma coisa atrativa para que ela possa atrair para esse corpo que seja expressivo. Vamos entender isso. Entendendo que tudo que se atrai são corpos expressivos. Corpos expressivos, ele dá muito a ideia sobre a sexualidade, né? Tudo que você vê hoje na mídia, nas mídias sociais, você pode olhar que a maioria das interações dos corpos, eles começam a usar esse corpo expressivo usando a sua sexualidade diretamente, né, para atrair uma coisa e outra, certo? E depois, e logo em seguida, eles usam aí o dinheiro para atrair, né, esses tipos
de situação que tem dentro da sociedade. É só vocês olhar para dentro da sociedade, você vai entender o que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Vamos fazer a leitura deste contexto e vamos buscar o que tem dentro da sociedade, fazer uma interação sobre aquilo que é formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, fazendo essa expressão livre. Vamos para a leitura, ok? Os magnéticos é uma polaridade estáveis que reluzem da matéria. Este ideal da polaridade pode explicar várias coisas dentro do planeta Terra, onde todas as energias dos cosmos estão contidas com as vossas polaridades de magnetismo. Cada um vai atrair e se permitir ser atraído por estas energias. A energia suprema vai explicar que é o planeta, e por outro que explica um corpo simples de entendimento simples, sendo cada um justifica a si mesmo diante de Deus e dos corpos. Todas as consciências que reluzem destes corpos são atrativos. Isto sim, independentemente do bem, independentemente do mal. E sobre estes corpos que vamos encontrar o magnetismo, sobretudo que se possa ver e tocar e relacionando coisas abstrato e concreto. O abstrato é o domínio do concreto. Este concreto pode ser mudado de acordo com o abstrato. Em outras palavras, vai explicar que a consciência interior tem o domínio da matéria, ambos pode ser um alinhamento da consciência com a matéria. Todos os que se movimentam no planeta Terra têm uma consciência reluzida desta matéria, explicando quem ele é no seu habitar e quem os seus olhos reluzem as matérias exteriores dos corpos. Esta percepção relaciona uma sabedoria do mentor que estivera habitado, sendo isto que determina relações exteriores destas matérias. Vamos lá fazer a expressão livre sobre este contexto, né? Eu vou pegar parte desse contexto, fazer a leitura para que a gente possamos relacionar isso em nossas consciências, né? Aqui no primeiro, né, o primeiro contexto está dizendo, ó, os magnéticos é uma polaridade estável que reluzem da matéria. Tudo que você vê hoje, ela tem a sua polaridade, tudo vai ter os 2 lados, certo? Vai ter os 2 lados. Hoje, muitas das vezes as pessoas falam assim: "Ah, você é bipolar, né, tem polaridade". Isso não é ruim, desde que você tenha consciência de quem você é, certo? O que vai mover essa consciência, ela tem que ser uma coisa só, um pensamento só. Como é que a gente entenda que nós somos, que nós não temos essa ideia, as 2 formas de pensar, nós temos só uma forma, é com o nosso corpo interior. Esse nosso corpo interior, quando você avista uma matéria ou um corpo em movimento, você vai ver que ele é um corpo simples de entendimento simples. Esse corpo simples de entendimento simples, ele só vai ter, você vai poder pensar uma só vez, mas fora disso, tudo que você toque, ela tem as suas polaridades, as suas formas de pensar. Até mesmo esses nossos pensamentos, ele muda na frente de outras pessoas, né. Vê aí, né, muitas pessoas hoje vai para a sociedade e elas não quer, revelar quem ela é interiormente, porque ela se atrai por uma energia emocional, por um plano objetivo, então ela não mente, então ela vai representar 2 pensamentos, um que é para ela e um que ela está entregando a outras pessoas e que seja falsamente, certo? Se for polaridade de pensamento é negativo, agora se for coisas que eu
relaciono no exterior é uma coisa que pode ser mais de uma coisa, mais de duas, mais de três, não tem problema, mas o que se revela a quem nós somos são a nossa consciência interior, a nossa forma de pensar, e isso tem que ser uma única vez, uma forma só, para que nós possamos relacionar isso no exterior de corpo uma só vez, e só isso. Agora, no relacionamento social, você vai poder relacionar isso de várias formas. Os planos objetivos, eles são muito amplo, muito delicado para você trabalhar isso com variedade, certo? Mas quando se tratando de você ou de uma consciência habitada, então você entende que você é uma só consciência, não é duas, certo? Quando você divide isso, né, trai você para entregar isso a outra pessoa ou sei lá, qualquer coisa que você esteja dividindo os seus pensamentos são coisas negadas, ok? Certo? Muitas das vezes o que você é dentro, você tem que manifestar isso fora, certo? Os magnetismo, ele vai ter a sua realidade e vai ter aquela ideia de falsidade. Pode olhar aí dentro da sociedade, hoje a maioria das pessoas, elas usam uma coisa, a sua expressão, né, a seu corpo expressivo, né, que é o sexo, para atrair sobre uma coisa e outra, né, vai atrair no dinheiro, atrair no outro, várias coisas, entenda isso, ok? Entenda isso. Então, os magnético é uma polaridade estáveis, né? Como eu tenho dito, a polaridade ela pode ser bom, desde que eu relacione isso no exterior de corpo, certo? Dentro de mim eu não posso relacionar essas polaridades, porque eu não tenho dois pensamentos, eu não tenho dois corpos, eu tenho que ser o que eu sou. Isso que faz com que o meu corpo fique realizado é quando eu não sinto necessidade de trair a quem eu sou para mim criar um magnetismo sobre um corpo expressivo, sobre várias formas de relacionamento, entenda isso, ok? Então, os magnetismo é uma polaridade estável que reluz da matéria, né? Reluz, né? Você vê isso em todos os lugares quando você olha para um corpo e você vê a expressão dele. Este ideal dá uma polaridade. Este ideal da polaridade pode explicar várias coisas dentro do planeta Terra, aonde todas as energias dos cosmos estão contidas com as vossas polaridades de magnetismo. Cada um vai atrair e se permitir ser atraído por estas energias, né? Que energia é esta que nós estamos falando, né? São o corpo expressivo, aquilo que nós estamos avistando alguém, ou a gente se atrai por uma coisa, ou a gente nos permita ser atraído por essa energia que a gente vai gerando de magnetismo sobre o corpo expressivo, sobre a sexualidade, né? Entenda isso. O interessante vocês entender que a polaridade, ela só pode explicar você fora do corpo, né, várias formas de você relacionar, várias formas de você relacionar, mas dentro de nós, elas não pode ser uma polaridade. Ou você é uma coisa positiva, né, que esteja produzindo as boas palavras para os cosmos, boas energias expressivas para os cosmos, ou você é uma pessoa positiva ou uma pessoa negativa considerando os cosmos e são aquelas expressões, né, aquilo que nós estamos entregando. Esse cosmo, essas nossas expressões, ela tem essa ideia, essa polaridade. Tudo que nós relacionamos, pode olhar aí, ou é uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Tudo isso as pessoas compreendem rapidinho, né, naquilo que é magnetismo, né? Muitas das vezes a gente vê isso, né, nas pessoas, né? Sei lá, quando a gente entenda que é atrativo, a gente entenda positivo. Quando não é positivo, a gente entende a negativa. Então, isto é uma polaridade sobre, né, sobre aquilo que nós estamos relacionando expressivamente. De forma que só nas expressões que têm essas polaridades dentro de nós, não podemos ser essas expressões, certo?
que eu falo dentro de nós? Quando eu falo dentro de nós, é só nós mesmo, é só o mentor de corpo que vai decidir o que você vai ou não relacionar, coisas positivo e negativo. Você saberá, muitas outras pessoas não saberá aquilo que você está relacionando nos cosmos com as suas expressões. Se é uma coisa que você mesmo esteja negando para você, ou se é uma coisa que você está sendo realista com aquilo que você está produzindo para né, a sua sociedade. Entenda isso. A energia suprema vai explicar que é o planeta, né? Quando eu falo da energia suprema, a gente estão explicando, né, todo o planeta, todas as energias, né, tudo que tem dentro da sociedade, a gente pode, relacionar da atmosfera, essa grandeza da atmosfera, certo? Então, dentro do planeta nós vai ter esse cosmo, né, quando a gente falamos de cosmo, a atmosfera dos cosmos são expressões, são palavras, aquilo que nós estamos relacionando à sociedade, às polaridades, positiva ou negativa. Quando a gente fala de uma atmosfera, né, sobre a pressão, aquilo que nós podemos entender que seja o oxigênio, ele é apenas uma atmosfera, ele não se contamina com palavra, não se contamina com nada de dentro da sociedade, ele tem a forma de ser puro, limpo, independente de qualquer coisa que as pessoas estão relacionando dentro da sociedade. Entenda isso. É uma diversidade. A atmosfera dos cosmos representa as expressões e a atmosfera é pura, ela representa a pressão atmosférica, aquilo que nós podemos dizer, né, que traz vida para a gente possa respirar dentro deste planeta Terra. Entenda isso. A energia suprema vai explicar que é o planeta, e por outro que explica um corpo simples de entendimento simples, sendo cada justifica a si mesmo diante de Deus e dos corpos, né? Cada um de nós, quando nós estivermos habitado aqui, nós vamos ter que nos prestar conta daquilo que nós estamos relacionando, se nós estamos conectados com esse corpo celeste, com essa grandiosidade que Deus criou, se nós estamos bem relacionável dentro dessa forma de expressão, entenda? Às vezes, né, entenda, tudo que Deus faz é muito bem organizado, né? Olha para essa, né, para esse gráfico, para que vocês entenderem que tudo isso é uma coisa boa para você relacionar, né? O homem, por exemplo, se você tiver de braços abertos, o homem representa um quadrado. Aqui na superfície de Deus também é um quadrado, certo? Né, tudo que Deus faz é bem perfeito para que a gente entenda, para a gente que possa estar conectado, demonstrando que o corpo simples ele tem as mesmas as mesmas formas de realização do que o corpo celeste de Deus. Nós temos a mesmo jeito, certo? A única diferença é que esse corpo celeste ele abriga muitas, milhares, bilhões de pessoas, e nós temos que, quando a gente estamos dentro dele, a gente temos que nos responsabilizar só mesmo pelos nossos espaços, de forma que nós somos igual a esse corpo. É isso que eu quero que vocês compreendam. Tudo que Deus faz é uma forma que nós somos, né, deste planeta, que nós somos, conectados com isso. Só que a gente temos que relacionar isso de uma forma bom, fazer o cosmos expressivos, né, as energias dos cosmos expressivo, fazer uma conexão com ela da atmosfera, né, a atmosfera dos cosmos e a atmosfera do corpo celeste, fazer quando a gente estiver bem, né, tranquilo, não estiver fazendo coisas negadas, então tudo isso aqui vai ser uma coisa comum para nós. A gente vai estar compreendendo como é que funciona esse mecanismo, tudo direitinho, bonitinho, de forma, olha só que interessante. Eu tenho dito nos blogs anteriores que o Sol aqui do lado de cá e aqui a Lua. O Sol, ele tem um reflexo da Lua. Quando ele se está ao contrário, né? Às vezes o Sol está no sul
e a Lua fica no norte, ele então vai dar um reflexo. Mas entenda que a Terra também, aqui, foca nessa atmosfera aqui, por fora aqui tudo é gelo. Ela é uma bola, dentro da atmosfera é uma bola. De forma que dentro da atmosfera, esse corpo, essa Terra, ela também dá um reflexo, ela também gera a Lua aqui em cima, ela também gera uma Lua. Não é só o Sol, não. Como que você quer entender isso de uma certa forma? Olha só. Se muitas das vezes, assim, né, quando você está quando você vê uma lua cheia completa, ela dá uma referência do sol, mas quando você vê, né, uma lua por meio, por exemplo, uma lua minguante, então ela vai vir aqui uma sombra, certo? Uma sombra aqui, ó, do polo norte com a sombra do polo sul, de forma que acontece? Quando o Sol quando o Sol tiver do lado de lá, vai aparecer meia lua, né, por exemplo, né, dentro desse círculo, que é a atmosfera, ele não vai aparecer como um quadrado em cima, porque dentro da atmosfera, ela é uma esfera, essa atmosfera é uma esfera, aonde as pessoas podem estar relacionadas dentro por cima da superfície, assim, de forma que tudo que por fora ela vai formar, né, oceano, gelada e tudo. O que eu quero que vocês entendam, essa ideia da Lua, por exemplo, a Terra, que é o que eu quero resumindo, a Terra, ela tem o seu reflexo, se reflete no céu também. Ela tira o seu reflexo, ela tem o seu reflexo no céu, né? Tudo é uma questão para que nós possamos analisar, para a gente começar a olhar com mais intensidade para as naturezas, fazer uma conexão, despertar o interesse de estar observando, de buscar a sua consciência, buscar se conectar, certo? Para que vocês possam relacionar isso nas suas consciências, faz as suas observações, você vai ver, né, de uma certa forma, entenda, são várias formas, a gente temos que analisar. Eu estou apresentando mais essa ideia, além da Lua, do Sol ter um reflexo, né, a Lua ter um reflexo do Sol, a Terra também ela tem um seu reflexo no céu, né? A Lua também representa um reflexo da Terra, né? É uma coisa que a gente pode analisar, observar mais, certo? É igual eu tenho dito, né? É uma forma para que vocês possam buscar consciência, para que vocês possam observar mais essa natureza, para que você possa se conectar, né? Se tiver uma conexão para que você possa entender isso por parte, isso é muito interessante. Mas entenda, o Polo Norte, quando nós estamos aqui no meio, né, da gelada aqui, tem um Polo Norte e o Polo Sul, né? Se o Sol sempre passa nas laterais da Terra. Então, quando ele passa nas laterais da Terra, por exemplo, aqui no Sul, por exemplo, está estando de dia aqui, no Sul vai no norte vai estar à noite. Então, essa parte que tem luz que está iluminando, ela vai para o céu, ela vai dar um reflexo no céu. Então, você vai ver uma meia-lua, né? Aí você vai ver que a parte do sul está com sol e o norte vai estar sem o sol, certo? Essa gelada aqui, ela gera uma sombra, certo? Para que a gente possa avistar isso no céu, certo? De forma que, né, é uma possibilidade para que vocês possam observar. Ou seja, a sombra, né, tudo que a gente vem, ela vem aqui, né, através dessa gelada aqui, dessa ideia que nós temos aqui do sul, né? Ela vai gerando uma sombra, ela vai, né? É essa sombra que gera, né, parte da lua, que é a gelada, a geleira do céu, essa geleira que vai gerando uma sombra na superfície e ela vai refletindo no céu de uma certa forma. Então, a lua, essa formação da lua, essas fases da lua, ela é feita
pela essa geleira do Polo Norte e do Polo Sul, certo? Fazendo essa ideia. Tem hora que, né, o Sol se esconde. Existe várias formas que você possa entender. O que que eu quero que vocês entendam? Por que que eu estou falando aqui? Você vê que sempre é uma polaridade, né, de uma coisa que se atrai à outra, né? Se nós estamos no norte, se nós estamos no sul, se o sul tiver sol, o norte vai estar noite. Se o norte tiver noite, o sul vai estar sol. Entenda isso. Tudo que Deus faz são uma polaridade, certo? Entenda isso. Todas as consciências que reluzem desses corpos, você vê aqui, ó, o que eu quero dizer? Você vê que tudo é reluzido, né? Tudo é uma forma. A terra tem o seu reflexo no céu, né? O sol tem o seu reflexo, né? No céu também, ele dá um reflexo de uma certa forma, né? E os nossos corpos também, ele tem a mesma forma de você relacionar. Olha só esse contexto, ó. Todas as consciências que reluzem desses corpos são atrativos, ou seja, atrativos, são vistos, né? O corpo de Deus também, ele faz sinal no céu, ele demonstra as coisas, a lua, o sol, tudo eles demonstram sinais, arco-íris, né, chuva, nuvens escuras para chuva, né, existe várias formas, né, pode ser que existe, né, forma de nuvem para chuva, pode existir outros tipos de nuvem também, certo? Eu não sei, é uma coisa para que vocês busquem a se relacionar, certo? E para que você possa observar tudo isso. Vamos então, vamos ler o contexto para a gente expressar sobre ele. Vamos lá. Todas as consciências que reluzem desses corpos são atrativos. Entendemos que atrativos são aqueles que é sinalizado, é aquilo que agora que eu estou aqui relacionando corpo a corpo, é aquilo que eu estou à vista de outra pessoa, olho para uma pessoa, né? Eu não quero saber da espiritualidade dela, então eu avisto apenas aquele corpo expressivo, eu posso me sentir atraído ou não, certo? Como você quer saber disso? Macho e fêmea mesmo, corpo expressivo macho e fêmea. Você vê que o corpo macho, ele não se atrai para um corpo macho, ele se atrai para um corpo fêmea. E um corpo fêmea se atrai para um corpo macho. É isso, é uma coisa comum. As pessoas querem mudar as formas de relacionar para se provar fidelidade dentro do relacionamento conjugal. Não existe isso, não. Isso que nós relacionamos é coisas natural. Agora, depende de você se você vai relacionar isso numa espiritualidade boa, numa consciência boa, certo? Os nossos olhos reluzidos, eles são admiráveis, ele faz com que nós admiram a natureza de Deus, faz com que nós admiramos outro corpo expressivo, isso são coisas comuns. Agora, eu tenho que ter cuidado para que eu não relaciono, às vezes, uma coisa negada a outra pessoa, né? Que eu desfaço de um por causa disso, eu relaciono isso mal a outras pessoas. Entenda isso. Todas as consciências que reluzem desses corpos são atrativos. Isto sim, independentemente do bem e do mal. Independente do bem e do mal. São atrativos, independente do bem e do mal. Sobre esses corpos que vamos encontrar magnetismo, né? Magnetismo são aquilo que é o corpo expressivos, né? Eu tenho explicado macho com fêmea, fêmea com macho. Sobretudo o que se possa ver e tocar, relacionando coisa abstrato e concreto. Abstrato e concreto. Essa ideia é muito interessante. Vamos lá. Abstrato e concreto. O abstrato é o domínio do concreto. Quando eu falo que o abstrato é o domínio do concreto, é aquilo que eu tenho aberto o blog diário, né, sobre aquela polaridade de uma consciência que esteja habitado. O abstrato é uma consciência habitada. Então, essa consciência que está habitado, ela vai dominar as nossas emoções, os nossos corpos, ele vai filtrar aquilo que nós possamos relacionar outros com respeito, né? Com respeito sobre aquilo que nós queremos, o bem de outro relacionamento,
relacionamento e queremos o nosso bem também, de uma certa forma. Fazendo essas relação, certo? De forma que você faça isso com liberdade. O que que é liberdade? Liberdade não é você falar o que você pensa, o que você quer, é você falar as coisas medidas. E se você prejudicar o seu relacionamento social, você não prejudica o seu relacionamento social, você prejudica a si mesmo. Tudo aquilo que se prende uma matéria é prisão. Tudo aquilo que você depende de uma matéria, da sua emoção, do seu corpo emocional, tudo aquilo que você se prende a ela, você fica preso, você fica preso. Tudo aquilo que é dependência da matéria é uma prisão, certo? A Quando esse obstrato ele se prende na matéria, você fica preso nela. Então você vai relacionar somente aquilo que você está vendo, aquilo que você pode tocar, aquilo que você, né, deseja, sei lá, muitas coisas, certo? Entende isso? O abstrato é o domínio do concreto. O abstrato, o domínio do concreto são aquilo, o concreto são corpos expressivos, são a matéria, com o mesmo sentido. Então, o abstrato é uma consciência interior que ele domina essas nossas emoções e nós filtramos isso e relacionamos isso lá fora. Lembre quando eu falei no início que lá fora a gente pode relacionar mais de uma coisa, infinitamente coisas lá dentro da sociedade. Dentro da sociedade, no tempo, você pode relacionar infinitas coisas. Pode relacionar sexo, pode relacionar natureza, pode relacionar planos objetivos, pode relacionar, mas dentro de você você não pode relacionar infinitas coisas, porque você só tem uma forma de pensar, só tem uma consciência, você só tem um corpo, você só tem esse corpo para que você possa realizar. Então, se você tiver um bom domínio desse concreto, dessa matéria, sobre aquilo que você está habitado, então você vai conseguir relacionar de várias formas. Se você não tiver um domínio, você vai relacionar isso de qualquer jeito, os seus atos emocionais, então você vai ganhar uma complexidade sobre o seu relacionamento social, você vai impor, vai colocar, impor coisas para as pessoas viver dentro da sociedade, você vai fazer disso uma coisa muito desagradável para outras pessoas e, consequentemente, vai ser desagradável a você da mesma forma. Entenda isso. Então, entenda que isso tudo é para que a gente possa relacionar. Então, abstrato é o domínio do concreto. Este concreto pode ser pode ser mudado de acordo com o abstrato. Esse concreto pode ser, esse concreto pode ser mudado de acordo com o abstrato, certo? Sempre entenda uma coisa. Nós temos tudo que nós temos sobre os nossos domínios são a nossa consciência interior. Se nós temos um abstrato interior, que é o domínio, que é uma consciência interior, nós também temos nossos corpos expressivos flexionados. Essa nossa flexão é ele próprio, é o magnetismo, ele próprio é os nossos corpos expressivos, eles mesmos são os nossos corpos expressivos. Então é interessante você entender que esse corpo expressivo, ele só tem um sentido, uma forma de pensar. Você pode relacionar isso de várias formas dentro da sociedade, mas você tem que ter consciência para você relacionar isso uma única vez. Não relaciona mais de duas vezes dentro da sociedade. Não queira colocar, né, impor coisas para as pessoas viver dentro da sociedade. Aí você vai perder a sua forma de você vai entrar em crise, né? Você vai fazer os outros entrar em crise, também você vai entrar em crise. Ninguém vai fazer o que você quer, ok? Entenda isso. Este concreto pode ser mudado de acordo com o abstrato, né? Um abstrato dentro, um abstrato fora. O abstrato fora é uma flexão dos nossos corpos expressivos. Ele, quando o mentor tem o domínio dele, ele vai entender que esse corpo expressivo ele só pode ser realizado, ele pode se realizar uma vez com essa consciência que esteja habitado e que essa consciência que esteja habitado, o abstrato que esteja habitado é o domínio dessa matéria, certo? É isso que a gente temos que entender. Lá fora, você vai ter diversidade de possibilidades de relacionamento. Se for de forma que esse que tiver flexionado fora, ele for uma coisa que você acha que é e não é, relaciona, domina, impõe
coisas para as pessoas viver, então você vai perder seu domínio sobre aquilo que você acha que tem domínio e não tem, né? Tudo emocional aí, pode olhar aí. Tudo que você impõe nos outros, você fica negado. Tudo aquilo que você impõe emocionalmente aos outros, você fica negado. Entenda isso. Em outra palavra, vai explicar que a consciência interior tem o domínio da matéria. Ambos podem ser um alinhamento da consciência com a matéria. Quando a gente falamos de alinhamento, é aquilo que eu tenho dito sempre, né, por mais que eu tenho esse meu corpo expressivo, que é uma flexão para a sociedade e que possa me realizar de várias tenho várias possibilidades de realização dentro da sociedade, eu tenho que compreender que o meu corpo é simples, de entendimento simples, que eu posso me realizar só uma vez. Isso explica o alinhamento. É aquilo que eu entendo que eu só posso me realizar uma vez. Eu vou sair para todo lado aí para querer relacionar todo mundo ao mesmo tempo. Eu só vou ficar frustrado porque eu não vou alcançar esses tanto de pessoas, certo? Às vezes, entenda isso, é muito interessante que vocês possam compreender dessa forma, ok? Todos os que se movimentam no planeta Terra têm uma consciência reluzido desta matéria, né? Qual que desta matéria? O quê? Da flexão daquilo que está dentro, tudo que reluzem é uma flexão, aquilo que os outros me veem, o meu corpo expressivo, aquilo que eu vejo os outros corpos expressivos, né? Tem vários tipos de relacionamento dentro da sociedade, várias possibilidades, entenda isso. Todos que se movimentam no planeta Terra tem uma consciência reluzida desta matéria, explicando quem ele é e no seu habitar, né? No seu habitar. E quem os seus e quem os seus olhos reluzem os as matérias dos exteriores dos corpos. Esta percepção relaciona uma sabedoria do mentor que estivera habitado, sendo isto que determina as relações exteriores destas matérias, né? Ou seja, eu estou vendo um corpo expressivo, estou vendo um corpo macho, estou vendo um corpo fêmea, estou vendo, né, um plano objetivo meu, já vou começar a relacionar a minha, né? Uma coisa que é para mim um plano objetivo, aí tirando essa ideia de você estar relacionando o corpo expressivo das pessoas, o que eu quero que vocês compreendam, você viu que são várias possibilidades de relacionamento? De forma que para você entender, você relacionar isso, você tem que entender que a sua consciência interior, né, o abstrato, aquilo que nós estamos relacionando com o abstrato, que é uma consciência espiritual no nosso interior, ele que domina esse nosso corpo. Porque nós temos que estar no mesmo espaço para que as nossas energias sejam boa, expressiva. Você já viu? Tenta olhar para uma pessoa que você considera humilde. A pessoa humilde, ela não leva ameaça para as pessoas, ela não representa uma ameaça para ninguém, ela sempre está contente, feliz, alegre. Se você olha para a pessoa, ela está alegre, feliz, certo? Não digo a vocês que eles não têm problema, mas você vê aquela pessoa única, sabe? Única, assim, simples, né? A pessoa recebe alguma coisa, está grato, né? A pessoa que não é humilde, você dá uma coisa para ela, ela fica murmurando: "Ah, só isso aqui que você me deu? Ah, eu merecia mais, que é isso, blá, 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 blá". Então ele já começa a entrar gerar contenda sobre aqueles pretextos que eles estão impondo emocionalmente, que eles acham que têm direito. Se você quiser saber do seu direito, entenda aquilo que você produz, só isso. Eu não preciso relacionar, nada aos outros que eu não produzo, eu não produzo, eu não produzo. Eu não preciso relacionar nada aos outros que eu não produzo, certo? Entenda isso. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver ouvindo essa voz, se você estiver entendendo, certo? Se vocês não estiver compreendendo nada que está sendo dito, não é necessidade que você relaciona isso, certo? Não tem necessidade que vocês façam isso, né, sem interesse de estar tendo consciência naquilo que está sendo dito, ok? Obrigado pela força, a força é sua, né? Essa é a abertura deste blog diário, né? Desse título, né? Desse título,
esse título, o magnético dos cosmos, entendendo que o principal que você entenda o que que é magnético dos cosmos são os corpos expressivos. Eles podem estar na nossa retina, na nossas formas de ver, ele pode estar, né, em, em um corpo expressivo, né, de um sentido que você queira passar, né, uma palavra. Existe várias formas que você possa entender desse magnético dos cosmos, aquela atração que você está dando, certo? Sem várias formas de atrativas, certo? De forma que para que você conseguir realizar o mais básico para que você compreenda, para que você compreenda é que você tem que ter o domínio da sua matéria. O domínio da sua matéria não é, né, você achar eh, que está no controle das coisas, não é isso, certo? É você entender aquilo que é bom para você, bom para o outro, domínio fora de você. Não é só aquilo que você quer atingir uma meta, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou entrar tantas vezes na banheira, né? Aí ele de água fria, beleza, eles conseguiram uma meta, beleza, tranquilo. Mas aí conseguiu um domínio, beleza, domínio do seu espaço. Agora você tem que entender o que que é bom para os outros também, né? Não é só bom para você. O domínio é que você colocar as suas expressão no lugar certo, com a pessoa certa, naquilo que elas querem ouvir, sem ofender as pessoas, sem colocar ela contra outras pessoas, certo? Porque de certa forma, os nossos corpos expressivos, magnetismo, certo? Se a pessoa não tem consciência, ele se atrai por uma coisa ruim, por uma coisa ruim. Veja aí, né? Vê aí que tem dentro da sociedade. Hoje você vê aí a maioria das mídias sociais, né, que tem dentro da sociedade, aí só tem sexo e dinheiro. As pessoas se limitam a uma coisa tão limita a uma coisa só sexo. E você está se limitando a isso, você está se limitando a uma coisa, enquanto você poderia ter várias possibilidades de se realizar, aí você só está focando em uma coisa, aí você fica escravo disso, sabe? Aí a pessoa ganhou muito dinheiro, tem muitas mansão, tem muito dinheiro, mas não tá sabendo relacionar, não está sabendo se realizar mais, porque o dinheiro, o sexo, acabou, limitou. Está limitado a um sexo, vamos dizer só o sexo, né? Porque o sexo, se você souber usar ele no magnético, ele atrai aí, né, dinheiro. Hoje a sociedade, ele atrai planos, objetivos, dinheiro, recursos. Você pode olhar aí dentro da sociedade. Quem tem uma expressão, né, ele atrai mais coisas dentro da sociedade, cria um magnético sobre os seus planos objetivos. Mas aí depois ele atraiu, ele vai ficar muito frustrado, sabe? Porque ele só tem uma forma de realização, né? Só tem uma forma de se realizar, acabou. Aí por mais que ele ache que ele tá, tô fazendo uns planos diferentes, blá 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 blá, por mais a mente dele está focada naquele única forma, na onde que ele, criou uma centraliza para obter esses recursos financeiros e agora está aí dentro de uma prisão, sendo escravo de uma coisa só, que é o sexo. Quando eu falo escravo de sexo, eu não estou falando das pessoas ficar relacionando sexualmente com outro, é de usar essa expressão, entendeu? E usar essa expressão para se promover dentro da sociedade, o magnetismo e tal, certo? Se as pessoas elas usam muito isso, elas ficam escravas disso, entende? Pode olhar aí. Então elas ficam se escravizando dentro da sociedade, né? Pedindo, né? Entenda isso. Tudo que se prende na matéria é uma prisão de nossa consciência, né? Tudo aquilo que prende a matéria, a nossa consciência fica presa nela, fica aquela coisa presa. Nós não temos mais liberdade para nos realizar com nossa consciência interior, com nossos corpos, com nosso corpo expressivo. Nós não fica flexionado, nossa consciência fica presa aqui, limitando a uma matéria, a um corpo, a um sexo, né? Enquanto vocês poderiam ter várias formas de relacionar, de se realizar, vocês optam só por uma, muito limitado, entenda isso. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração.
Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.